E para dar início, se calhar vale a pena contextualizar, entre outros, o que é o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado, qual é o fluxo que é levado para a sua aprovação. O orçamento não passa, e o plano, de um instrumento de governação para que se tenha a construção de escolas, centros de saúde, hospitais, e se possam pagar salários. Sabe-se que durante 10 anos nós tivemos um mandato de governação e transitou-se para um outro mandato, que é este em que nos encontramos, tendo dado início em janeiro do presente ano. Ora, deu-se início com uma nova Assembleia da República e com um novo instrumento de governação, que é a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, aprovada recentemente. Esta estratégia obriga e demanda que, na sua aprovação, tenha-se também em consideração diversos instrumentos de governação, nomeadamente o Programa Quinquenal, que é o programa para os 5 anos, e o Plano Económico e Social e o Orçamento do Estado. Ora, quer no parecer e daquilo que resulta dos debates que aconteceram em sede das comissões parlamentares, que este tempo levado até esta parte foi condicionado, entre outros, pela aprovação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento, a ENDE, e igualmente pelo Programa Quinquenal do Governo, que, como sabe, já é preciso corrigi-lo no sentido de dar-se a percepção de que, quando diz não há orçamento, há uma recondução dos valores. O Estado não parou de funcionar, os salários são pagos. Mas há um novo governo que tem as suas prioridades. Obviamente, e este novo governo, ciente das suas responsabilidades, depositou em tempo à Assembleia da República este Plano Económico e Social, fez o seu programa quinquenal e depositou, programa este que resulta do manifesto eleitoral aprovado pelos cidadãos, e este Plano Económico e Social foi atempadamente depositado para a leitura por parte dos deputados. Direto à sua pergunta. É importante perceber que estes são documentos extremamente importantes e são bastante extensos. O que levou o Podemos a solicitar o adiamento e a reavaliação da Estratégia Nacional de Desenvolvimento foram algumas questões técnicas e aquilo que nós consideramos prioridades de investimento do Estado, que sentimos que não estavam claras e não faziam parte do documento uma sequência e, inclusive, um timeline que pudesse permitir-nos entender como o país quer proceder seus investimentos em 20 anos. Agora, esta situação que está a dilatar o tempo, assim como queiramos dizer, eu acho que parte de uma questão de organização, inclusive a partir do Estado. Porque o Governo já deveria ter entregue estes documentos há mais tempo. Fala do PESOE, do Plano Económico e Social. Todos os documentos deveriam ter sido entregues com o tempo. Eu acho que há aqui uma lacuna da lei, ou do regulamento, da norma, como quisermos considerar, que ela não permite que os documentos cheguem ao Parlamento mais cedo. E se fizermos uma análise comparativa daquilo que acontece nos outros países, o tempo de avaliação para documentos desta natureza, como o Plano Económico e Social, é um tempo que anda entre 3 a 8 meses. Portanto, isso leva-nos... E o país que tem 3 meses é só a França. Todos os outros têm mais tempo, entre 5 e 8 meses. Mas isto não é numa situação de transição de governo? Ainda numa situação de transição de governo, é importante perceber que ainda ali há uma lacuna, porque na transição de governo é preciso criar-se uma comissão de transição. A comissão de transição permite que todos estes instrumentos sejam trabalhados mesmo antes da tomada de posse, como um elemento basilar da transição. Mas isto não afeta as prioridades que o novo Executivo vai determinar sobre os próprios instrumentos, encontrar instrumentos já cuja elaboração já iniciou, feita por uma comissão, quer dizer, os governos têm suas prioridades. É preciso não olhar para o ponto onde estamos, mas ir um pouco para trás e perceber que a primeira questão que tem que ser corrigida é a questão eleitoral. Porque a questão eleitoral leva-nos muito tempo até termos o resultado final. E depois temos muito pouco tempo até a tomada de posse.
E imediatamente o executivo vencedor tem que imediatamente tomar medidas ou começar a transformar o seu manifesto num plano de governação que vá à aprovação. Portanto, é o tempo para a elaboração e depois é o tempo para a aprovação. Porque os que estão no Parlamento, na sua parte, boa parte, não faz parte da elaboração, inclusive aqueles que fazem parte da bancada maioritária. Se nós olharmos esta demora como produto isolado, talvez até podemos correr um risco de não olhar o porquê que este documento chega atrasado. Há de recordar todos aqui que a constituição deste governo, a nomeação, a constituição do governo por si só, foi um processo demorado. Houve demora para a indicação de certos ministros, para a ocupação de alguns ministérios, houve demora na constituição geral do governo. E isso, de certa forma, desencadeia também na elaboração do instrumento que deveria ser apresentado antecipadamente. Eu, em uma das entrevistas, disse assim que o Presidente da República teria dito que fez omeletes sem ovos, referindo-se ao fato de passar uns 100 dias sem orçamento. Uma metáfora referir-se a essa questão. Eu dizia uma coisa interessante. O Presidente da República, se fez omelete sem ovos, é porque o mau cozinheiro não observou a despensa para perceber se havia ou não ovos para fazer o omelete. O que é que podia ter feito o Presidente? A primeira coisa que o Presidente deveria ter feito antes de avançar os 100 dias era montar uma equipe urgente, imediata, para a elaboração destes documentos, de tal maneira que os 100 dias acabassem enquanto já tínhamos o instrumento disponível para lhe dar o orçamento para as ações que previa realizar em tempo útil. Não tendo feito isto, corre o risco, por exemplo, de agora estarmos no 5º mês, este plano, este documento é para este ano, 2025, o que quer dizer que nos restam apenas 7 meses para o seu cumprimento. Poxa. E não tendo sido aprovado até então, significa que tudo o que está neste documento deverá ser feito ao ritmo do tempo que nos sobra, porque ele não responde ao tempo que devia se propor a cumprir. Falta de legitimidade deste governo, no sentido de que em qualquer parte do mundo, quem ganha eleições sabe perfeitamente que precisa de organizar instrumentos com a devida antecedência. Ou seja, a partir do dia 9 de outubro, a madrugada do dia 9, e exatamente a partir do dia 10, o virtual vencedor, sendo legítimo, a partir deste momento ele começa a preparar estes instrumentos porque tem consciência de que são fundamentais para a sua governação. A Frelimo não o fez porque estava consciente de que não ganhou as eleições e estava a orquestrar a questão da fraude eleitoral que viria a legitimar uma vitória injusta e ilegal. Portanto, este é o primeiro fator que ditou a demora. E depois o segundo fator é a questão da nomeação tardia dos vários ministros que deviam ser os pilares, estamos a falar do Ministro da Economia e do Ministro das Finanças, que deviam ser os promotores iniciais de um task force que devia visar rapidamente organizar-se estes instrumentos. Reparem um aspecto que eu acho que é extremamente fundamental. O plano quinquenal, o programa quinquenal, é resultado do manifesto eleitoral eleito pelos cidadãos. Ou seja, existindo um manifesto eleitoral, não há razões nenhumas aqui para o partido vencedor poder rapidamente transformá-lo em programa quinquenal e, a partir daí, num plano econômico. Qual é o tempo razoável dentro do qual pensa que isto devia ter sido feito? Olha, qualquer partido organizado está consciente de que o dia a seguir às eleições tem que começar a preparar estes instrumentos e é assim em qualquer parte do mundo. Portanto, do dia 10 de outubro ao dia 8 de fevereiro, estão por aí 4 meses claros, que deviam ser estes 4 meses para este suposto vencedor organizar uma equipe. Mas de outubro a dezembro ainda não há presidente eleito, nem governo para trabalhar. A partir do dia 10 de outubro, a pessoa que ganhou eleições sabe que vai ser automaticamente... Mas a pessoa sabe que ganhou eleições? A partir do dia 10, sim.
A partir desse, o problema que estou a levantar é que a pessoa que hoje é o chefe do governo, o chefe do Estado, não é o legítimo vencedor e, portanto, estava à espera das demarchas constitucionais para poder ter uma vitória no gabinete e, portanto, relegou estas questões fundamentais para o segundo plano. Pois, vamos olhar para o pedido de adiamento para melhor gestão. O pedido de adiamento. E, como eu dizia, o programa quinquenal espelha o manifesto eleitoral e o plano econômico e social é o programa executivo, ou seja, é a expressão do ponto de vista das atividades que vão ser realizadas e a sua expressão financeira, que é o orçamento do Estado. E, portanto, elas têm uma regra que devem ser seguidas. E as regras devem ser seguidas, estão muito bem definidas, quer na lei do SISTAF, quer também em várias leis ordinárias que compõem o nosso. E agora, a questão aqui é, a norma obriga ao proponente a identificar com clarezas em mapas separados de A a K o detalhe daquilo que vão ser as despesas a executar, dos investimentos que vão ser realizados, para permitir que aqueles que vão ler esses documentos tenham detalhe suficiente para tomar uma decisão. Portanto, não tendo feito, tendo apresentado somente uma descrição de desejos que pretende fazer, não haviam condições objetivas para estes documentos serem aprovados. Portanto, aqui penso que é preciso saudar a boa posição da Presidente do Parlamento e, portanto, não havendo condições, ela remarcou